E hoje a gente vai ter um papo muito legal mesmo, sobre tokenização imobiliária, mas de forma geral, economia tokenizada. Bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto, e aqui você já sabe, a gente fala de economia, blockchain e criptomoedas, e hoje a gente vai ter um papo muito legal mesmo, sobre tokenização imobiliária, mas de forma geral, economia tokenizada. E eu acho que, assim, esse é provavelmente um dos convidados mais, com um currículo mais denso que a gente vai entrevistar aqui no programa, né? A gente vai bater um papo com o Andreas Blasoudax. Eu tive que treinar tanto para conseguir falar esse sobrenome. Da onde ele é, Andreas? Meu pai é da ilha de Creta, na Grécia, e minha mãe de origem alemã. E aí, ó, só para contar um pouquinho para vocês quem é o Andreas. Cara, eu não sei nem por onde começar, é tanta coisa. Ele começou a empreender na década de 80, já teve empresa de consultoria, já teve empresa de telecom, mas tem umas empresinhas aí que ele fundou, investiu, foi CEO que talvez vocês conheçam. Play Kids, né, uma das maiores produtoras de conteúdo educacional para crianças do mundo. iFood, talvez você já tenha ouvido falar assim de longe, né? A Movile, né? Que depois que é dona de várias outras empresas aí em conjunto. Então tem tanta coisa aí. Já ia esquecendo, ele é co-founder e co-CEO da Me Poupe lá com a Natália Mercury. É muita coisa. Pelo que ele falou pra gente antes de começar a gravar, que mais de 19 startups, 2 unicórnios na carreira aí. Então a gente tem bastante informação para tirar do Andreas hoje, né? Então, cara, vamos começar o programa. Eu ia falar que eu sou o Kenneth Correia, eu já vou ter que avisar que o meu filho é fã incondicional de PKXD aí da Play Kids, né? Então eu quero saber muito aí sobre essa visão e experiência de negócios do Andreas. E quero lembrar, quem está ouvindo a gente, lembra, as estatísticas estão mostrando que 90% de quem nos escuta ainda não está inscrito. Então aproveita agora, se inscreve, marca para seguir os conteúdos, clica no sininho para receber os lembretes. Você está acompanhando os episódios aqui com a gente. Então eu sou o Estevão Rizzo, sou o host do canal e eu quero falar uma coisa para vocês. Fica até o final do programa hoje, porque além de, claro, eu tenho certeza que tudo que o Andreas falar aqui vai valer muito seu tempo, mas ele ofereceu, ele é o fundador da empresa que a gente vai falar hoje aqui, que é a NetSpaces. Eu acredito que é a empresa que está mais avançada em tokenização e fracionamento imobiliário hoje no Brasil, e ele vai oferecer um benefício bem legal, exclusivo para quem estiver assistindo aqui, que a gente só vai falar lá no final do programa, então fica até o final que vai valer seu tempo. E Andreas, eu quero, assim, já começar com a pergunta, que é, o que levou o empresário do seu gabarito, com seu histórico, a dedicar o seu tempo e o seu dinheiro para trabalhar com blockchain, economia tokenizada, fracionamento imobiliário? Da onde? Com tudo que você tinha de opção, por que esse mercado foi o que você escolheu? Boa, já começou com uma pergunta bem quente, né? Bom, você comentou, né? Eu fundei 19 startups, né? Não porque eu quisesse fundar 19, né? Eu fui fundando até conseguir dar certo, né? E por coincidência, as últimas são as melhores, né? Os unicórnios estão aqui nas últimas, né? E espero que a NetSpace seja um deles. Mas, olhando um pouquinho para trás, Estevão, eu notei que as grandes ideias e disrupções que eu fiz teve a ver com as eras de telecomunicações, 1G, 2G, 3G, 4G, e a gente está indo para o 5G, né? E aí eu fui estudar, quando eu vendi as minhas ações lá da Movrin, da última operação, né? E eu fiquei meio que órfão de projeto. Eu falei, mas meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já tinha feito naquela época 18 startups, né? E comecei a estudar qual seria a próxima onda, né, de telecomunicações. Porque a telecomunicações é que habilita a internet a andar mais rápido, andar mais veloz, mais barato e tudo mais. E eu comecei a estudar o 5G. E lá no 5G eu acabei descobrindo que ele se apoia num tripé que é blockchain, inteligência artificial e a internet das coisas, né? Processamento distribuído, inteligência na ponta, o que vai coordenar o carro autônomo, um monte de coisa. E o blockchain é um baita de um tripé desse negócio. E aí eu olhei para esse tripé e pensei assim, cara, não conheço nenhum dos 3 pés. Tô quebrado, eu não tenho futuro, né? Se eu quero continuar criando coisas, eu tenho que conhecer pelo menos dois desses 3 pés, né? E fui estudar blockchain,
fiz uma formação no MIT, aquelas de 6 semanas de blockchain e depois de inteligência artificial, e ainda me falta o IoT, mas a IoT eu já conheço um pouco da minha época de mais software básico, né? Vamos falar assim. Então, foi por causa disso que eu fui estudar. Né? Assim, eu estudei e falei, olha, o 5G vai vir aí e vai ter uma nova revolução. Não sei onde aplicar ainda, mas vou começar a ficar de olho. Boa, que legal. E, Andrés, eu queria falar assim, a gente ouve o Steve Jobs falava uma questão de conectar os pontos. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que você conecta os pontos entre esses negócios? Você falou dessa evolução aí do 1G, 2G, 3G, 4G. É isso? Ou tem uma outra visão aí quando a gente olha para iFood, Móveis, Simpla, Play Kids, agora o Web3? Onde é que você faz a intersecção? Olha, quem vê de fora, assim, né, ou quem está nos ouvindo e não conhece o que tem por trás, parece que não tem conexão, mas essa história, ela está totalmente conectada. Né? Desde que a gente saiu do 3G, né, que era a época do browsing no celular, que veio o iPhone, né? Quando veio o 4G, foi quando surgiram essas empresas que conectaram o mundo online com o mundo offline. Ligaram lá o tiozinho motorista de táxi com o passageiro de táxi, o cara que está fazendo hambúrguer, né, com o cara que está com fome, né? Então esse mundo online e offline veio do 4G. E essa corrida do 4G, eu brinco que o final dela é igual para todo mundo. Todo mundo está buscando ser uma grande fintech. Né? E o que tem por trás de uma fintech? Se eu pudesse tirar todos os elementos da fintech e deixasse só os dois principais, é o login e o meio de pagamento. É isso que a Amazon está atrás, é isso que o iFood está atrás, é isso que todo mundo que está operando os seus aplicativos, né, estão correndo atrás. E aí o que acontece? Quando a gente vai para o blockchain, isso tem uma continuidade, né? O login vira o avatar, o cara entrar lá para o metaverso, né? E o meio de pagamento não é mais um cartão de crédito, mas sim uma wallet, né? Então, essas coisas estão conectadas. Né? O blockchain, ele na Web3, ele ajuda a fazer que as economias sejam, além de digitalizadas, tokenizadas. Então, cara, é a mesma corrida. Nós estamos na mesma corrida. Né? Todo mundo vai acabar tendo alguma parte dos seus produtos tocando em tokenização. Pô, sensacional, cara. E eu vejo assim que você tem esse super histórico de se envolver e de lançar também produtos inovadores, porque você contou essas curvas do 2G, 3G, 4G, mas você sempre chegou antes ali, né, cara? Então, hoje são negócios de sucesso, com grande alcance, unicórnios, como você colocou, né, valorizados aí em mais de $1 bilhão. Mas eu queria te perguntar o seguinte, cara, como que é ser pioneiro? Você é chamado de louco sempre ou só de vez em quando? Né? Quando as pessoas quando que começam a trocar o termo louco para visionário? Qual que é o gatilho, de repente, para as pessoas começarem a perceber de um outro jeito? Essa pergunta é muito boa, né? Ela é muito entrelaçada com processos de inovação e principalmente inovação disruptiva, né? Quando a gente fala de inovação, eu gosto de separar numa grande bifurcação de tipos de inovação. Existe a inovação evolutiva, que o nome já explica, né? Ela está pegando um processo e dando uma evoluída, e a disruptiva. Eu gosto particularmente da disruptiva, aquela que multiplica por 10 potencial de crescimento e divide por 10 os custos. É por isso que ela é disruptiva. Na evolução evolutiva não é tão dura a vida. As pessoas dá uma inovadinha ali, arruma um pouquinho o processo, tá todo mundo feliz, né? Mas a inovação disruptiva que quebra o paradigma, né? A gente sempre fala sobre quebra do paradigma, mas nunca pensa no paradigma, né? Essa inovação, ela é solitária. Ninguém quer tocar. Nos meus processos de inovação da Móvel, eu sempre trabalhava com equipes muito pequenas. 2 pessoas, uma pessoa mais eu, 3 pessoas, assim. Quando passava de 5, 6 pessoas é porque já tinha dado certo. Então, antes de tudo, a inovação disruptiva ela é solitária, porém, quando ela dá certo, assim, é praticamente como se estivesse te tirando o bebê dos braços. Todo mundo quer. Então, no início, todo mundo se afasta e te chama de louco. Aí o negócio, digamos que comece a dar certo, o pessoal já olha e fala, olha, tem um negócio legal aí, né?
E quando dá certo é engraçado, você tem que estar preparado para entregar o bebê. Eu costumo falar, Kenneth, que nessa inovação disruptiva, a palavra paixão é chave. Tanto para criar as coisas, como para matar as coisas e dar errado, porque às vezes você se apaixona por um projeto que não está dando certo, você está lá apaixonado por aquele bebê, né? E você tem que parar com aquela história. Então tem que ter muita paixão, ownership, né? Porque é um ato solitário de poucas pessoas no início, mas depois você precisa estar preparado para poder entregar para a próxima equipe que vai fazer o tal do growth, né? E depois a maturidade. Então eu passei, sei lá, por mais de 20 vezes pelo mesmo processo de nasce, cresce, entrega, joga no lixo, cria outro, é uma coisa normal, né? Você escolheu ser extremamente solitário, então, né? Porque empreender é solitário, inovar é solitário, você realmente escolheu, não, eu quero ficar sozinho mesmo. Sim. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, né? Quando você começou a pensar, idealizar o negócio da NetSpaces, como é que foi esse salto de confiança, né? Então, como é que foi essa passagem? Falou, não, eu vou entrar nisso aqui mesmo, vou mexer com esse bicho que ninguém sabe o que é, que não tem regulamentação, né? Não tem, tá todo mundo achando que quem mexe com blockchain é golpista, né? Então, como é que foi esse salto de confiança? O que você diria para quem tá lá empolgadíssimo com o Web 2 e não tá nem olhando ainda para o Web 3, não abriu a cabeça para blockchain, né? E qual que é o melhor argumento que você ouviu até agora, ou qual que é a sua tese para dizer que quem não tá nisso tá errado? E aí, não sei se é essa a sua visão, né? Quem não tá olhando para blockchain, Web 3, tá errado. Sim. O episódio que me conectou com o blockchain, eu falei sobre o estudo do 5G, né? Mas enquanto eu estava estudando também, eu estava fazendo a minha venda das minhas ações, o cash out, o famoso cash out das minhas ações da Movile e me capitalizando. Eu fiquei assustado com aquela situação, né? Porque um monte de tempo atrás do dinheiro, de repente o dinheiro está ali, o que eu faço com o dinheiro? Aplica, não faz? E eu comecei a investir em imóveis. Comecei a comprar imóvel, comecei 10 imóveis, 20 imóveis, comecei a comprar um monte de imóveis na planta, imóveis de prédio inteiro e tudo mais. E aí começou a me dar uma dor tremenda, do tipo, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando um negócio que eu multipliquei milhares de vezes meu capital e enterrando no tijolo, nunca mais vou tirar. E aí eu já tinha estudado blockchain. Liquidez, né? Liquidez lá embaixo. Liquidez lá embaixo. No última semana do curso do MIT, eu tive que fazer um paper, né, que me pediram, e tinha que ser um paper pensando que pudesse ser real. Eu falei, pô, já que eu vou fazer um paper de uma startup, dei o nome de NetSpace, que a ideia era tudo que ocupasse espaço na Terra e tivesse propriedade, eu levasse para a internet, né? Então, NetSpace. E fiz o case, só que eu gostei tanto do case que acabou saindo essa startup para os meus próprios imóveis. Claro que eu não fiz uma empresa para me atender, mas eu fui o primeiro investidor e cliente, né? Eu fui o primeiro grande cliente, eu fiz uma série de exigências, que a gente pode comentar algumas delas aqui, né? Uma delas que eu fiz foi, olha, eu quero ter o direito de perder o meu celular ou perder minhas chaves, e eu não quero que seja que nem um Bitcoin, porque eu não quero perder meu apartamento, né? Então, coisas desse tipo. Então, foi aí que eu me conectei, na hora que me doeu ao investir em imóveis de papel, né? Imóveis com propriedade no papel. Fiquei muito... Eu que havia digitalizado vários setores da economia, hambúrguer, ingresso, criança, de tudo, né? Lá na Movile. A gente fez mais de 40 empresas e, de repente, eu me vejo preso no papel. Foi por aí que eu conectei com o assunto blockchain. Muito legal. Eu vi você falando, me veio aquela sigla que todo mundo fala, né? Que é o santo grau da blockchain, que é o Real World Assets, né? Então você realmente foi de ponta nos assets de mundo real, né? E a última parte da tua pergunta, se a pessoa está... Quem não está atrasado, não está... Olha, funciona assim. Você precisa se posicionar antes dos outros se você quer ter uma chance maior de liderar o processo. Quando a gente investiu no iFood, era nas eras aí de 2012.
Quando ninguém falava nisso, né? Quando eu investi em SMS para montar a rede do Big Brother de votação, foi no ano 2000. Em setembro de 2000 que eu montei uma operação de SMS. Ela foi dar certo 3 anos depois. Olha, uma mensagem de texto, cara. Então, eu acho que quem trabalha com tecnologia, inovação e não está conectado com esses assuntos de blockchain, inteligência artificial, vamos deixar o IoT como um desejável, mas não essencial nesse momento, mas também vai ser essencial à medida que o 5G vem por aí, né? Vai começar a conectar as coisas, está atrasado. Eu brinquei, eu abri o evento de blockchain, Real Estate Blockchain em São Paulo, né? E eu falei para aquela plateia o quê? Eu falei assim, pessoal, vocês vieram aqui ver inovação, né? Bem-vindos ao passado. Vocês estão 2 anos atrasados na palestra, tá? Vocês estão chegando. Se vocês não sabem nada, eu vou contar como é que é o passado para vocês, tá? E aí eu comecei a palestra. Então, sim, eu acho que quem não está conectado e precisa disso, né? Como tecnologia, inovação, tá deixando para trás, né? Mas fica tranquilo, Andrés, porque daqui a um tempo vão falar, nossa, olha que cara de sorte. Daqui a um tempinho vão dizer que você teve muita sorte. Exatamente. E aí, o que você diria? Porque eu vejo muita gente grande do mercado, gente do mercado financeiro, gente que eu respeito dizendo essa história de blockchain é uma modinha passageira. Porque é muito difícil isso, né? A gente está entrando para o mundo, você falou, tem que olhar o futuro antes dele acontecer. Mas é isso. Quando você olha o futuro antes dele acontecer, tem uma grande chance dele não acontecer. Então eu queria saber se você acha que blockchain já está no ponto em que é uma criança que todo mundo está falando, deixa eu brincar com esse bebê, a ponto de não tem mais chance de não ir para frente, né? E o que é a sua resposta para a modinha passageira? Eu já passei por várias disrupções, eu vou resumir algumas delas aqui, né? Primeira, quando a internet se encontrou com o celular, que foi lá pelos anos 2000. Quando a internet se encontrou com o celular, né, que tinha aqueles celulares da Nokia, falavam a mesma coisa para mim. Cara, porque eu fui fazer um estudo na Finlândia, passei lá umas 3, 4 semanas no laboratório da Nokia, e o que eu voltei debaixo do braço foi um monte de figurinha no celular, era wallpaper, e as pessoas falavam assim, cara, isso é uma baita de uma besteira que você está trazendo aí da Finlândia, você nunca vai pegar, né? E no fundo, olha o que virou a internet com o celular, não dá nem para separar isso, né? É estranho falar que a internet era separada do celular, né? Isso aconteceu na era de messaging, tá? Que começou com entretenimento e depois virou séria. Depois começou na era dos apps. Os primeiros apps eram de joguinhos, eram brincadeirinhas que não levavam a nada, entendeu? Hoje a gente pede comida, pede táxi, pede passagem, pede tudo. Então, a disrupção, muitas das vezes, ela começa pelo entretenimento. A internet começou pelo entretenimento, depois ela vai migrando para o business. Entretenimento, coisas mais leves, divertidas, né? E olha o exemplo do NFT, né? O NFT é o começo da brincadeira, e aquilo foi divertido. Olha quantos usuários... Você acha que não tem mais volta? Esse negócio assim já engatou. Ele não é algo que ainda está assim, no risco de não dar certo. Ele não tem mais volta, e assim, quanto mais a Web 2 cresce, mais ela é empurrada para a Web 3, porque a Web 2, eu brinco aqui, é uma web do monopólio, é uma web da concentração. Quem manda no mundo são 10 empresas, né? E essa geração que está aqui agora trabalhando, as próximas que vêm vindo, elas querem um mundo mais desconcentrado, um mundo mais desintermediado, é um desejo, né? O 5G, que é um negócio de um protocolo de telecom, né? Ele é processamento na ponta, ele é desintermediado, por isso que o blockchain é amplamente usado, a inteligência artificial. Você não imaginaria que você vai entrar num carro autônomo, que o data center que controla ele está na Califórnia. O processamento é mais para as pontas, né? Então, é um movimento natural. E são ondas, né? Eu já vi várias ondas do grande servidor, depois de servidor distribuído, grande concentração em poucas empresas, daqui a pouco todo mundo, olha, espalha para um monte de empresas menores e distribui o poder, distribui os dados. Isso é assim, eu estou aí, sei lá, 35 anos em tecnologia, e eu já vi várias ondas dessas, né?
Do Você tipo, não meu lembrou as emprego não ondas vai de mudar. Schumpeter? Lembra das ondas de Schumpeter, né? O que fala sobre a criação, a destruição criativa, né? Que você inicia uma nova era, aquela era é toda distribuída, aumenta-se a concentração, quando ela chega num pico de concentração, você está pronto para disrupção e gerar uma nova destruição criativa, né? Faz muito sentido isso. E é uma excelente... O que eu não posso dizer é como é que vai ser a Web 4, a Web 5, que eles já estão falando aí, mas assim, que a 3 já é meio que passado. Nós estamos falando do passado, nós estamos indo para a era da massificação dela. Andrés, a gente que está vivendo esse universo no dia a dia, estudando, vendo as coisas que estão acontecendo, vendo as coisas que estão sendo construídas, para a gente já não vê mais essa possibilidade de não ter. Mas é muito interessante, eu estava num grupo hoje com amigos do mercado financeiro, e aí os caras postando, não, a modinha acabou, blá, blá, blá. Eu falei assim, as pessoas não se empolgam mais com Bitcoin. Eu falo, cara, ninguém se empolga com ouro há muito tempo. E tem 11 trilhões no mercado de ouro. As pessoas não vão comprar Bitcoin porque ele é uma modinha, porque, deixa eu comprar isso. Não, é uma forma de você ter o seu dinheiro em algo seguro. E eu falo, a diminuição da volatilidade, que o pessoal acha que a empolgação acabou, é boa para isso, né? Mas aí, o que eu queria te perguntar é, nesse produto da NetSpaces, você comentou que você criou para você, né? Isso é muito legal. O empreendedor, se ele não quiser ser cliente do próprio produto, ele está mexendo na coisa errada ou está querendo enganar os outros, né? Mas esse produto que você criou para você, que seria, né, tokenização imobiliária e fracionamento, quem que você, agora que você já é cliente, quem são os próximos clientes, né? Você está imaginando no público realmente de Web3, que já conhece, você está imaginando o investidor tradicional, você está imaginando trazer o dinheiro lá do TradFi, né, ou das finanças tradicionais, ou aí um outro público que eu não aventei aqui? Vamos lá. Digamos assim, a curto prazo, 3 a 5 anos, o cliente que a gente está buscando é aquele cliente que não consegue comprar hoje um apartamento, uma casa para morar, e ele, ao mesmo tempo que ele não tem dinheiro, ele também não quer uma dívida de 20, 30 anos inflexível. Né? Então, o que a gente mirou? A NetSpaces, quando ela foi criada com um slide. Eu coloquei um slide na tela para os fundadores, né? E comecei a provocar eles com a seguinte questão. Imagina se eu tivesse no celular um botão de um imóvel que eu pudesse oscilar entre alugar e comprar. Esse foi o grande desejo que a gente quis resolver, que eu desse flexibilidade entre a pessoa deter o bem ou usar o bem e pagar por ele. Entendeu? Então, esse é o cliente que a gente procura. Que nada mais é que todos os brasileiros, né? Porque a maioria dos brasileiros não consegue comprar, mora de aluguel, né? E aqueles felizardos que conseguem comprar, 90% deles, ou 80% deles, no mínimo, possuem, na verdade, um compromisso de 30 anos de uma dívida. Então, a gente quer dar flexibilidade, acesso para esse cara. Haverão derivações no futuro? Sim, haverão. E a gente está testando todas elas, o fracionamento, comprar aos poucos, um monte de coisa nesse sentido. Mas a gente brinca que o nosso principal cliente ele tem que poder morar dentro do token, pelo menos sonhar. Que legal. Andreas, e deixa eu perguntar o seguinte sobre isso, que a gente gosta muito de um case, cara, que é considerado assim, o maior case de número de usuários com NFTs, mas na verdade sem nunca ter citado a sigla ou mesmo falado de blockchain, que é o Reddit, com o perfil avatar deles registrado numa blockchain. E eu vi que no site de vocês, talvez alinhado com o que você respondeu agora, que parece que vocês seguem ali a mesma linha, que o processo todo, por exemplo, de compra é realizado sem a pessoa, por exemplo, ter que ter uma carteira de blockchain, tipo uma MetaMask que a gente está acostumado. Eu imagino que isso seja por intenção, né? E aí eu queria ouvir se é isso mesmo, foi pensado dessa forma, e o que de repente a comunidade, que é mais raiz ali de Web3 e blockchain, o que eles acham? Assim, se você recebe ou escuta essa crítica com frequência? Com certeza. Eu diria que até mais que intenção, Kenneth, é sofrimento do passado. Né? Eu aprendi nas disrupções que a gente fez envolvendo tecnologia que a coisa começa a dar certo quando a tecnologia desaparece.
né? Que a sua mãe pode usar o produto, a sua tia, uma senhora de 80 anos, uma diarista, que são os primeiros clientes que experimentaram. Então, assim, nas últimas grandes disrupções que eu fiz, eu tentei chegar no estágio da tecnologia desaparecer. O que tem que aparecer é a experiência, não a tecnologia, né? E aí, quando você se depara com blockchain, nossa, eu que tenho algumas décadas de tecnologia, sofri para deglutir, né? Para poder compilar. Aquelas primeiras 6 semanas ali foi muito difícil, imersão total, grupo do mundo inteiro ali estudando. Então, foi de propósito, tá? Mas foi por conta do sofrimento de inovações do passado que deram errado, porque eram muito técnicas, né? Então, foi de propósito. Andrés, eu gosto muito do cara falar assim, não, porque você vai lá no Uniswap, aí você faz um swap, põe em staking, e aí você usa uma MM, aí a pessoa tá doutora assim, hã? De que raios? O que é a MM? O que é? Eu entendi a parte do chocolate MM, o resto eu não peguei nada, né? Quase que isso. Então é isso, né? Eu falo, todo mundo sabe usar um caixa eletrônico, ninguém sabe como é que a máquina conta o dinheiro para te entregar e nunca erra, né? E ninguém quer saber, essa pessoa só quer o dinheiro na mão, né? E aí, Kenneth, a segunda parte da tua pergunta, que é como é que a comunidade reage, o engraçado é que não só o pessoal raiz de blockchain reage meio espantado, mas os incumbentes que mandam no mercado imobiliário também reagem espantados e dizem assim, cara, como assim, cara? Você está dizendo que eu consigo comprar um negócio online, um apartamento online? Esse cara reage, ele fica espantado. E se ele é do mercado imobiliário e ainda do jurídico, ele fica mais espantado ainda, porque a gente está dentro do paradigma. Há quase 160 anos que o sistema registral funciona da mesma forma. Então, nós temos espanto dos dois lados, mas é assim mesmo. A disrupção, no início, ela tem todo aquele pessoal que fica não crê no que pode acontecer, né? A questão do blockchain, da galera mais raiz do blockchain, eles depois, com calma, acabam entendendo que a gente precisa dar a mão para o pessoal, para os usuários de Web 2 para levar eles para o Web 3. Um dos grandes sucessos da Móvel no mundo de aplicativos é que nós éramos os reis do SMS, as rainhas do SMS, né? Então, o que acontece? A gente tinha milhões de... Quando os apps chegaram no Brasil, nós tínhamos milhões de usuários SMS. A gente basicamente deu a mão para quem fazia messaging para apresentar os aplicativos. É isso que a gente está fazendo na NetSpace. A gente está dando a mão para os milhões de usuários de Web 2, dizendo, olha, vem vindo para o Web 3 que eu vou ter uma experiência que você nem vai enxergar que é Web 3, mas vai acontecer coisas incríveis, tipo comprar um apartamento online. Pô, que legal, cara. E eu queria entender também, assim, Andrés, por exemplo, cara, você fala comprar um apartamento online. Eu sou hoje presidente do conselho da maior loteadora do Centro-Oeste aqui do Brasil. E a gente sempre fala sobre o processo de compra, mas imagina uma empresa que vem do tradicional ainda, né? Puta, levar para o online, como é, beleza, para pagar a parcela, o cara já faz um Pix, paga um boleto, coisa assim. Mas nesse caso, eu queria entender a parte que o pessoal que é do tradicional chama da segurança jurídica. Para entender, de repente, como que é essa vinculação entre os reais. Eu vi, por exemplo, que a NetSpace tem planos, né? O cara vai todo mês botando um pouquinho. Como é que é o vínculo entre esse capital que o cara bota para o investimento e o imóvel em si adquirido? A gente até teve uma conversa no outro programa, aqui no Posto Cripto. A gente falou com o advogado que ele falou o seguinte, cara, se chegar a processo, chegar a vias de fato, o papel ainda tem uma força muito grande. E aí eu queria perguntar como é que vocês estão olhando para isso, né? Isso fica claro para os compradores, essa relação? Tem alguma janela de tempo, de repente, para que isso não seja mais uma questão, não seja mais, de repente, um ponto de interrogação aí para o investidor? Excelente pergunta. Essa pergunta é para arrasa quarteirão, né? Porque ela realmente é o que vale bilhões, né, nesse mercado, ou até trilhões, né, no futuro. Quando você olha para uma tecnologia disruptiva, né, o que eu aprendi é que você tem que imaginar como se fosse uma corrida, uma linha do tempo. E o que acontece? Eu já vi isso acontecer muito, tá? Muito, nas disrupções. O mercado olha para essa linha do tempo e diz assim, cara, eu sou muito mais veloz que todo mundo e esperto, eu já vou para a linha de chegada.
e aí posiciona o produto na linha de chegada. E aí fica torcendo que quando a regulação vier, ele esteja do lado certo, né? Que ele botou a camiseta certa ali. E eu apanhei muito com isso no passado. Em telecom, olha o que aconteceu. Eu fazia campanhas de mobile marketing, fechava com, não vou citar nomes aqui, mas com grandes empresas, chegava lá no telecom, nas empresas para homologar, o cara, não pode. Eu não posso fazer isso no serviço de valor adicionado. E eu fui aprendendo, então, que a gente tem que começar do que já existe de regulação e acompanhar o mercado à medida que ele vai evoluindo, sempre provocando a inovação. E aí, por que eu contei tudo isso? Quando a gente começou a fazer a concepção do produto, lembra que eu era o primeiro cliente, eu ia botar dezenas de imóveis. Né? Eu, como cliente, falei, meus amigos, a matrícula é rei, é rainha do imóvel. Eu não quero saber desse negócio de tokenização aí de PDF, que eu vou fazer um contrato, botei no blockchain. Eu não aceitei isso, porque eu ia botar uma boa quantidade de milhões de reais nesse negócio. Eu e o mercado, né? Então, para o mercado poder aceitar, eu tinha que partir do pressuposto de usar a matrícula. Então, o jeito que a gente amarrou, a gente entrou no início da corrida. Eu estou na linha de largada, não na linha de chegada. Eu fui lá na matrícula e não rasguei ela. Então, assim, juridicamente falando, como é que a gente estruturou a NetSpace? Eu falei, putz, eu não posso ser uma PropTech. Eu vou fazer besteira. Eu não posso ser uma FinTech. Eu vou fazer besteira. Eu vou fundar a NetSpace como uma Legal Tech. Então, no início da empresa, só tinham advogados. Tanto sócios quanto investidores, eu era o único que não era advogado, eu era um investidor, entendeu? Então nós montamos um arranjo jurídico sem rasgar a matrícula, atrelando o token na matrícula. E passamos a trabalhar com o que o pessoal chama de direitos obrigacionais sobre o imóvel. E nós buscamos no direito as figuras típicas que já existem. Então, por exemplo, esse advogado que te perguntou sobre isso, né? O dia que tiver problema no papel, tu pode responder para ele, como a gente responde, olha, vai dar problema na gente em todas as promessas de compra e venda do Brasil, que são mais ou menos aí 30%, 40% das transações começam com uma compra e venda. Então, o dia que dá problema nesse tipo de transação, dá em qualquer transação imobiliária. A promessa de compra e venda é a mesma coisa. Quantos imóveis ficam aí mais de ano, 2, 3 anos, em cima de promessa de compra e venda, que são obrigações entre as partes, né? Mas no final da história, para poder responder bem essa pergunta, além de fazer essa comparação para o advogado que te perguntou, a gente também criou um veículo para deixar essa propriedade travada. Então, nesse imóvel é quase que impossível acontecer algum problema, porque ele está travado por o estatuto social do veículo de propriedades, que faz a custódia, e para ter mais segurança e nenhum notário passar desapercebido e vender aquele imóvel desavisadamente por não ter lido o contrato social do veículo, o que nós fizemos? Nós pegamos o token e afetamos na matrícula. Então a matrícula de todos os nossos imóveis, são 40 imóveis que estão tokenizados hoje, todos eles possuem uma afetação dizendo, olha, esse imóvel está afetado com esse token, não pode ser vendido, não pode ser onerado, não pode fazer nada com ele. Então a gente tomou bastante precaução. Eu diria que a gente não é mais inseguro, a gente tem uma segurança dupla, na verdade, porque a gente tem o veículo, que é o papel. Se der problema no token, nós temos o papel ainda, porque tem um veículo só para fazer isso. Eu vou lá e pego o papel e forço que a coisa aconteça. Tá previsto no nosso regulamento jurídico lá da propriedade digital. Então, nós pensamos bastante nisso. Nós vamos, assim como os blockchain raiz vão achar estranho o nosso modelo, a comunidade jurídica vai ficar de cabelo em pé com isso aqui. Vai mexer na propriedade, né? Dizer que ela pode ser digital. Então, a gente tomou bastante cuidado para ter solidez. Até agora, 2 anos, nós não mexemos uma vírgula no regulamento. Ele continua igualzinho. Tá? Só não tivemos nenhum litígio ainda, ninguém pedindo, né, para fazer
alguma coisa, mas a gente acredita que vai ser o mesmo perrengue que tem no mundo real, né, de ação possessória para tirar o cara do imóvel, vai acontecer aqui no blockchain, porque o imóvel está lá igual, uma pessoa tendo Não posse. deixou de ser um imóvel alugado, né? Não deixa de ter todos os desafios que o mercado imobiliário já tinha por essência. Gostei do teu ponto de vista. Parte do que já é, do que já tinha, né? Essa parte não tem como evitar, né? A parte offline, né? De morar no imóvel, né? E possuir. Não, e aí, você ficou falando isso e eu brinquei muito tempo aqui no começo do canal, e ainda é uma coisa que eu falo que eu tenho muita vontade de ver a morte dolorida, é dos cartórios. Como é que os cartórios estão olhando para você? Você ainda tá tomando muita porrada de cartório? Porque eu lembro que um amigo meu concurseiro falava, você quer ficar rico? Passa num concurso para juiz. Você quer ficar milionário? Passa num concurso para cartorário. E eu falei, Estevam, ninguém no Brasil tem mais poder que cartorário. Como é que esses caras estão... O que eles estão fazendo assim? Recebeu ameaça de morte já? Eu diria que os cartórios... Bom, em primeiro lugar, né, assim, eu acho que uma tecnologia, ela não veio para matar a outra, ela veio para fazer uma camada a mais. Né? Tipo, o jornal... Fala assim, não, eu quero tanto ver os cartórios morrer. Tô só brincando. Eles não precisam morrer para a evolução acontecer, porque se quem quiser criar uma revolução no blockchain apostando na morte dos cartórios, tudo bem, talvez tenha que esperar 50 anos, 100 anos, sei lá. Nosso sistema tem 160 anos, né? E é um sistema registral aí que é super seguro. O problema é que ele é offline, esse é o problema, tem que tornar ele online. Então, o que a gente fez? A gente usou a mesma tática que o Bill Gates fez para ganhar do Steve Jobs lá atrás. Né? Tinha a corrida das janelas, não sei se vocês se lembram disso, todo mundo queria ter o sistema de interface de janelas. Né? O Bill Gates estava atrasado, o Steve Jobs estava lá com o System 5 arregaçando, ia lançar um baita de um sistema. O Bill Gates não tinha tempo e falou, porra, eu vou botar o Windows dentro do DOS. Então, o que era o DOS da época? Eram os cartórios, cara. Mundo de papel, mundo de caractere, né? Então, o que nós fizemos aqui? Eu não vou ficar esperando a morte do cartório, nem apostando nela, porque talvez não seja o caso. Não faz diferença para você, né? Não faz diferença. E se eles se automatizarem, vai ser melhor ainda para nós. Então, a gente foi lá e plugou. Né? É claro que houve... Aí você perguntou, o que aconteceu com eles? Foram 3 momentos. O primeiro momento foi lá em maio do ano 2021, desculpa, que foi fundada a empresa em março. Em maio, a gente fez as duas primeiras propriedades aqui em Porto Alegre. E aí houve uma brincadeira, uma aposta, vai passar, não vai passar? Eu achava que não ia passar. Passou plenamente. Não aconteceu nada, o cartório nem tchum pro negócio. Porra, a gente ficou assim, cara, mas tudo bem, passou? Passou. Daí, o meu sócio, que é o diretor jurídico, que é o Jonathan, falou, eu quero minha caixa de vinho agora. Eu falei, não, calma, nós vamos agora fazer 30 propriedades, eu quero ver se não vai acontecer nenhum problema. E aí foi um terror, o pessoal ficou muito assustado, mas o que é isso? Agora que eu estou entendendo, tokenização, pelo amor de Deus, o que é isso, o que é aquilo? Houve uma discussão, a gente foi super colaborativo, foi nas associações notariais, falamos com os presidentes de todas as associações, mas ficou um clima muito assim de insegurança, né? Deles inseguro em relação ao blockchain. E aí veio um provimento da corregedoria, porque eles questionaram a corregedoria, como se fosse o chefe dos cartórios, né? Dizendo, olha, eu não sei fazer, como é que eu faço? Isso aqui é risco de lavagem de dinheiro, risco disso, risco daquilo. A corregedoria foi lá e largou um provimento, que é o provimento 38 de 2021, dizendo, olha, é uma transação típica imobiliária de permuta de um criptoativo por uma propriedade civil. Você precisa fazer, você é obrigado a fazer e você faça dessa forma, que é a forma mais segura, recolha os tributos dessa forma. Então, hoje, além de sempre ter sido legal o que a gente fez, né? Hoje ele ainda tem instrução de como fazer. Então esse é o momento 2, indo para o momento 3. O momento 3 hoje é super favorável. Eu recentemente dei palestra com o registrador num evento aqui na Cidade do Advogado com 7.000 advogados, falando sobre tokenização, e eles, poxa, como é que a gente participa disso? Como é que a gente se automatiza?
E existe algumas entidades de registro, inclusive oferecendo APIs para a gente comunicar na matrícula de maneira eletrônica as transações que ocorrem nos tokens, sem valor econômico. Então, imagina que legal você ser dono de um token, acessar o cartório e dizer, tira uma cópia para mim aí da última averbação, tá teu nome lá. Isso vai acontecer no breve futuro, viu? Então, hoje eu diria que eles estão mais tranquilos, tá? Do tipo, puxa, eu vou ter que inovar. Basicamente é isso. Muito, muito legal e saber, inclusive, que teve coisa aí que foi criada por essa demanda, né? Mas aí, Andrés, caminhando pro final do episódio, eu sempre gosto de encerrar dando essa coisa assim, de olhando para o macro, olhando para o futuro, né? A gente chegando lá onde a gente está imaginando que a gente vai chegar. Como é que você imagina que vai ser? Quanto tempo vai levar? E como é que você imagina que vai ser essa tal dessa economia tokenizada? Né? Essa coisa de... E eu não sei nem se você acredita que isso vai chegar nesse ponto, mas de que a gente vai poder tokenizar tudo. Eu vou poder tokenizar carro, quadro, apartamento. Se eu quiser, eu vou poder tokenizar minha piscina. Sei lá, você enxerga isso vindo? Como é que você imagina um mundo com isso? E quanto tempo demora para a gente chegar lá, se você acredita? Falando especificamente de tokenização imobiliária, eu diria que no Brasil a gente tem, assim, de mercado mesmo, 2 anos. Então, se passaram 2 anos, eu acho que ainda vai uns 2, 3 anos para começar aquela curva grande de escala. Lembra que eu falei que eu criei a primeira rede de SMS no Brasil? Da mensagem 1 à mensagem 1 milhão demorou 3 anos. E depois eu fazia 1 milhão por hora no Big Brother. Né? Quando a gente fazia a votação, era 1 milhão por hora. Então, eu acho que ainda faltam de 2 a 3 anos no time para grande escala. Só que aqui, pessoal, a gente não pode se esquecer que o ticket médio é muito alto. A gente não está vendendo hambúrguer no iFood, né? Tudo bem que são milhões de hambúrgueres, né? Mas aqui, cada apartamento, ticket médio pelo menos 300, 400 mil reais. Então, quando escalar essa transação, é dezenas de bilhões muito rápido. É um mercado que vai crescer muito. Então, diria que em 3 anos começa essa escala e vai ser super legal, porque até lá a regulação vai evoluir e vai permitir que sejam feitas grandes promoções, que o imóvel nasça digital, né? Não tem muito sentido o imóvel nascer analógico e você tokenizar. Tokenizar vai ser uma palavra do passado, em breve, porque ele vai nascer digital. Então, porque tokenizar o quê? Já é digital. Hoje é estranho falar isso, né? Então, eu acho que o mercado vai ser assim... Eu vou dar um exemplo que eu acho que a tua audiência aqui do programa vai entender bem. Olha o que a gente está fazendo. A gente está fazendo a mesma coisa que aconteceu com o dinheiro. Você leva uma nota de 100 reais numa agência de um banco e deixa a nota lá, não deixa? 100 reais na sua conta. Aí você volta para casa e acessa o token da nota. Basicamente é isso. Aí o que você faz? Aí essa nota de 100 reais eu passo para o Estevão, que passa para o Kennedy. É a mesma coisa. Vai acontecer com imóveis. Parece estranho falar isso de imóveis, porque a gente está tão acostumado a um sistema rígido de 160 anos registral, né? Mas a gente esquece que com dinheiro aconteceu isso. E olha, e vem aí o CBDC, né, o Real Digital, que vai ajudar ainda a gente a entender que o próprio dinheiro vai ser tokenizado, né? A própria moeda brasileira, né? Então, eu acho que vai ser assim, 5 anos, é super natural, não vai precisar explicar para as nossas mães, nem para nossas tias, o que é um imóvel com propriedade digital, o que é um carro com propriedade digital. Acho que vai ser tão simples quanto uma nota que você movimenta pelo seu celular, uma nota de 100 reais. André, só quem já perdeu um documento de propriedade de veículo sabe o quanto vai ser vai ser bom o mundo em que esses documentos não vão mais ser um papel que você pode lavar na calça jeans, depois passar 6 meses tentando provar que o seu carro é seu carro. Mas olha, então vamos aproveitar já. Eu quero que você conte para o pessoal qual é o benefício que você vai oferecer para quem quiser ir conhecer um pouco mais a da NetSpaces. Legal. Como toda disrupção, né, há um momento, né, de mercado, e é o momento que nós estamos, da experimentação. A gente tomou uma decisão de pegar alguns imóveis que já estavam tokenizados e começar a ofertar de maneira gratuita para as pessoas poderem ter um pedacinho do imóvel digital. E a gente
fez isso, começou no início desse ano, e agora a gente criou um link que a pessoa pode ter, inclusive, o usufruto do imóvel digital. Ela pega, cria uma carteira e vai receber um aluguelzinho para entender como seria se ela fosse dona de um apartamento inteiro. É igualzinho, só que uma microfração que ela vai receber numa hora. Então, se vocês colocarem o link aí, quem clicar, olha, não vou garantir que tem para todo mundo, né? Mas a gente está distribuindo pedaços de apartamento real que existe, tem endereço, vocês vão ver a foto dele, e ele está alugado no 5º andar, e vocês vão ver ele através do link aí. Muito legal, Andrés, obrigado por ter oferecido isso para o pessoal da audiência aqui. Obrigado também pelo seu tempo, cara, uma pessoa que tem tudo isso de coisa para fazer, ter conseguido parar para vir conversar com a gente, foi incrível. E você que está aqui assistindo, você quer ver o Andrés de novo aqui? Quer que a gente vá lá encher o saco dele para ele voltar? Tem alguma pergunta que a gente não fez? Vocês estão aí gritando, pelo amor de Deus, pergunta isso! Manda aqui para a gente perguntar. A gente, quem sabe, consegue trazer o Andrés de volta. Mas obrigado mesmo por ter ficado até o final do episódio. Então já sabe, tem um amigo seu que ainda não entendeu a importância do Web3? Manda o episódio para ele. Tem um amigo seu que gosta de investir em imóvel? Manda o episódio para ele. Tem um amigo que trabalha num cartório? Manda o episódio para ele. Mas o importante é não deixa de mandar episódio, não deixa de assinar aqui o canal. E lógico, a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.